Existe vida após a reforma da Previdência? Os deputados já votaram o texto base da reforma na quarta-feira, dia 10 de julho. E o resultado foi extremamente favorável ao governo. Foram 379 votos a favor e 131 contra. Mas a votação ainda está longe de acabar. E sabe por quê? Eu sou Malu Delgado e estou aqui toda sexta-feira para falar sobre os temas políticos que mais mexem com o país. O que acontece é o seguinte: os deputados e os partidos podem pedir mudanças ao texto base já aprovado. São os famosos destaques e emendas. E cada um desses assuntos é votado separadamente. Haja discussão. O fato é que ninguém sabe se a reforma vai ser votada agora em julho, mas o mais provável pelo cenário atual é que fique para agosto. Mas o que importa, na verdade, é o que vai mudar na aposentadoria. A regra já consolidada e que vai persistir é que, a partir de agora, o brasileiro só pode se aposentar com a idade mínima, que vai ser de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres. A tese geral do governo para convencer a população a trabalhar mais e se aposentar mais tarde é que esta reforma acaba com privilégios e que tem mais gente recebendo benefícios do que contribuindo, ou seja, no futuro o sistema ia explodir, não ia aguentar. Isso é verdade, de fato, mas e em relação aos privilégios? Olha, a verdade é que muitos privilégios foram mantidos sim nessa reforma, e principalmente agora na reta final, quando o governo se sente pressionado a aprovar o texto e várias concessões são feitas. Eu vou dar para vocês alguns exemplos desses privilégios mantidos. Os policiais federais e os agentes penitenciários da União, não no caso dos estados e municípios, eles iam se aposentar no texto original da reforma com 55 anos. Agora isso caiu. Ficou o seguinte: 53 anos para homens e 52 anos para mulheres. Mas o principal é que eles continuam a se aposentar com paridade e integralidade. O que isso significa? Eles se aposentam com o último salário da ativa e ainda têm direito a reajustes. E um outro exemplo aqui de privilégio: para ter o apoio da bancada ruralista reforma, o governo vai permitir que sejam concedidas isenções tributárias ao agronegócio nas exportações. E para fazer um contraponto, enquanto esses debates sobre os privilégios também tomaram conta do plenário, um outro foi muito importante em relação à pensão por mortes. A oposição queria garantir que ninguém fosse receber menos de um salário mínimo por mês, o que equivale a R$ 998. Mas, depois de muita discussão, ficou definido que, sim, poderá haver pagamento de pensão inferior ao salário mínimo. O dependente só vai ter esse rendimento de R$ 998 se ele não tiver nenhuma outra renda formal. Olha, as votações continuam no plenário da Câmara, a gente não sabe ainda como vai ficar o texto final da reforma, mas eu volto a esse assunto aqui com vocês na semana que vem. Mas, para finalizar, a gente vai falar de um outro assunto que gerou muita perplexidade no meio político. É que o presidente Jair Bolsonaro resolveu indicar ou admitir que vai indicar o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada Brasileira em Washington. Um parênteses aqui. O cargo de embaixador em Washington estava vago há alguns meses e o Bolsonaro esperou o seu filho Eduardo completar 35 anos na quarta-feira, dia 10 de julho, para só então admitir a possibilidade da indicação. É que esse é uma exigência básica. Nenhum embaixador pode ter menos de 35 anos. Olha, essa indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador de Washington vai ser muito polêmica porque ela esbarra numa discussão sobre nepotismo. Pode o presidente indicar o seu filho para uma embaixada? Pela lei, pode. O próprio presidente e o Eduardo dizem que consultaram juristas e que não tem nenhum impedimento para isso. De fato, especialistas constitucionalistas dizem que é uma indicação política, o presidente tem a prerrogativa de indicar e ele não tem que se enquadrar, nesse caso, na lei do nepotismo. Mas pode ser que esse assunto, no futuro, esbarre no Supremo. E, além disso, se aceitar, o Eduardo Bolsonaro vai ter que renunciar ao cargo de deputado e ele precisa ser aprovado pelo Senado. E tem uma outra discussão aí, que é sobre a experiência diplomática, que ele não tem carreira no Itamaraty, também não é uma exigência, mas é tradicional, é uma tradição dentro do Itamaraty indicar pessoas que tiveram experiência na diplomacia. Mas o deputado Eduardo Bolsonaro disse hoje, na sexta-feira, dia 12 de julho, que ele tem sim uma grande vivência no exterior e que isso pode justificar sua indicação. Escuta só esse áudio.
como se trata de uma nomeação política, diretamente feita pelo presidente, estaria fora dessa questão do nepotismo. E tampouco eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, é difícil falar de si próprio, né? É difícil falar de si próprio, mas não sou um filho do deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá, aprimorei o meu inglês, vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Então eu acho que é um trabalho que pode ser desenvolvido, certamente precisaria contar com a ajuda dos colegas do Itamaraty, dos diplomatas, porque vai ser um desafio grande, mas eu acho que tem tudo para dar certo.